Fala galera, tudo bem com vocês? Bora ver as novidades sobre HDs. Com medo de ver seus dados vazarem, conheça o SSD, que se autodestrói com um toque. Tem medo de ver os seus dados vazarem? Imagina um SSD que se autodestrói com um simples toque. Vamos começar com uma situação que talvez já tenha acontecido com você. Você abre as redes sociais e lá está a notícia. Mais um vazamento gigantesco de dados. Milhões de logins, senhas, conversas privadas e até documentos pessoais circulando pela internet, como se fossem figurinhas trocadas no pátio da escola. No meio desse caos, você se pega pensando: e se fossem os meus dados ali? Porque no fundo, a sensação é essa. Tá cada vez mais difícil acreditar que estamos realmente seguros. Mas e se existisse uma maneira de garantir com absoluta certeza que as suas informações nunca cairiam nas mãos erradas? Algo tão extremo que se alguém tentasse acessar os seus arquivos, eles simplesmente deixariam de existir. Parece coisa de filme de espionagem, né? Pois é exatamente isso que já existe no mundo real. O SSD, que se autodestrói com um toque. E hoje você vai entender como essa tecnologia funciona, por que ela existe com MJA e o SCIUU. Mais importante, se ela é uma boa ideia para você também. Para começar, precisamos encarar um fato simples. Os nossos dados valem muito. E não estou falando só de dados corporativos, científicos ou governamentais. Estou falando de qualquer coisa que esteja no seu notebook, no seu HD externo ou no seu pendrive. Fotos, conversas, documentos, planilhas, históricos. O valor emocional e pessoal desses arquivos já seria suficiente para querer proteger tudo isso. Agora, imagina o valor financeiro, profissional ou estratégico de certas informações. Imagina perder um dispositivo com dados sigilosos ou ter alguém bisbilhotando as suas conversas mais íntimas. O grande problema é que, por mais cuidadoso que você seja, há situações que fogem completamente do seu controle. Você pode ter a sua casa invadida, pode ser assaltado, pode perder o notebook no aeroporto, pode ser vítima de engenharia social ou pode simplesmente ter o computador invadido quando menos espera. E o pior, quando você perde o controle físico do dispositivo, perde junto o controle sobre tudo que está dentro dele. E aí surge a pergunta: existe uma forma de garantir que, em caso de emergência, os dados simplesmente desapareçam? Não sumam da tela, mas desapareçam de verdade, de maneira irreversível? A resposta é sim. E é aqui que entra o SSD com autodestruição. Vamos esclarecer uma coisa importante. Quando eu digo autodestruição, não estou falando de explosões, faíscas, fumaça saindo do notebook e você dizendo: caramba, isso ficou dramático demais. A destruição aqui é muito mais inteligente e discreta. Ela acontece nas entranhas do SSD, de forma completamente silenciosa, apagando blocos, células ou chaves criptográficas essenciais. É uma destruição digital que transforma todos os seus dados em algo impossível de recuperar. E por que isso é tão eficiente? Porque, para recuperar dados de um SSD, normalmente é preciso que as chaves criptográficas estejam intactas. Sem elas, a melhor equipe de forense digital do mundo não consegue fazer absolutamente nada. É como ter um cofre de aço reforçado e destruir a única chave existente. Você pode até ter acesso ao cofre, mas vai encontrar só uma parede de metal impossível de abrir. Agora, vamos falar de como esse tipo de autodestruição funciona na prática. Existem sistemas que ativam a destruição por um botão físico. Sim, literalmente um botão escondido no chassi, que você aperta e pronto. O SSD entra em modo de emergência e apaga tudo. Outros sistemas funcionam por software, normalmente com um aplicativo que só você pode acessar. Se o aparelho for roubado, você manda um comando e na primeira vez que o dispositivo tentar ligar, ele já se destrói internamente. Existem ainda modelos mais avançados que detectam a abertura do gabinete. Tocou onde não devia? Levou um choque eletrostático? Tentou burlar a proteção? O SSD percebe e dispara a destruição sozinho, sem pedir permissão. E isso não é algo exclusivo de filmes. Jornalistas investigativos já usam tecnologia assim para proteger fontes sensíveis. Pesquisadores usam para preservar patentes e descobertas. Executivos usam para proteger segredos corporativos. Autoridades governamentais usam, porque, obviamente, governos são alvos de espionagem o tempo todo. Até youtubers e influenciadores que lidam com contratos e documentos importantes podem usar, se quiserem. Agora, chegamos a um ponto delicado. Isso não é só tecnologia de defesa. Pode ser tecnologia de ataque também. Criminosos podem usar assassins com autodestruição para apagar provas. Hackers podem proteger os seus próprios arquivos roubados. Pessoas que querem fugir de investigações podem simplesmente apertar um botão e apagar tudo.
É por isso que esse tema levanta tanto debate ético. É uma tecnologia poderosa demais para ser ignorada e perigosa demais para ser tratada como um simples acessório. Mas, como sempre, a tecnologia é uma ferramenta. Uma faca pode cortar alimentos e pode ferir alguém. Um carro pode transportar famílias e pode fazer parte de um acidente. Tudo depende de quem está usando e como está usando. Voltando ao nosso SSD suicida, se você está imaginando algo futurista, saiba que o futuro já está ainda mais avançado do que isso. Já existem protótipos de memórias que se autodestroem, assim que detectam clonagem chips, que se dissolvem com calor, dispositivos que se apagam. Quando ficam longe do dono, sensores biométricos integrados ao próprio armazenamento e até circuitos que literalmente evaporam ao perceberem manipulação indevida. Isso é tecnologia militar e industrial hoje, mas amanhã pode estar no seu bolso. E aí vem a pergunta final. Você usaria um SSD capaz de apagar tudo com um toque? Porque essa é uma decisão importante. Estamos falando de um dispositivo que, se ativado por engano, pode apagar anos de arquivos, lembranças, projetos, produtos e descobertas. É como ter um mini botão vermelho da autodestruição dentro do seu computador. Útil, muito poderoso, concept, perigoso. Nem se fala. Mas talvez a verdadeira reflexão seja outra. Estamos chegando a um ponto da história onde a segurança digital está deixando de ser uma camada e está virando um hardware em si. Não basta ter uma senha forte. Não basta ter autenticação em 2 fatores. Não basta ter criptografia. Cada vez mais, precisamos de mecanismos que garantam que ninguém, absolutamente ninguém, terá acesso ao que é nosso, mesmo que consiga fisicamente tocar no dispositivo. O SSD, que se autodestrói, é um exemplo radical de proteção. Um extremo tecnológico para tempos extremos. E no fim das contas, serve para lembrar uma coisa simples. Os nossos dados são valiosos demais para depender só da sorte. Se você chegou até aqui, comenta aí o que você acha dessa tecnologia. Você teria coragem de usar? Acha útil ou exagero? E quer uma parte 2, explorando modelos reais, preços, testes e demonstrações? É só pedir, posso destrinchar tudo isso no próximo vídeo. E claro, se curtiu esse mergulho no lado mais secreto da tecnologia, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo nessa jornada pelo futuro digital. Porque, se o futuro é cheio de riscos, ele também está cheio de soluções fascinantes. Obrigado e até a próxima. Imagine agora um mundo em que a autodestruição digital não é mais um recurso especial reservado para agentes secretos, empresas gigantescas ou governos. Imagine um mundo em que isso se torna algo tão comum quanto colocar uma senha no celular. Aos poucos, essa tecnologia começa a descer para o uso cotidiano. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Porque quando a proteção se torna acessível, ela muda comportamentos, muda rotinas e até muda como pensamos sobre o que vale a pena guardar. Se antes as pessoas tinham medo de perder o celular, agora o medo maior é perder aquilo que está dentro dele. E esse medo acaba moldando uma nova relação com a tecnologia. As pessoas começam a entender que seus dados são mais valiosos do que qualquer dispositivo físico. E que existe uma linha invisível entre segurança, privacidade e paranoia. E é justamente nessa linha que a autodestruição digital começa a ganhar novos formatos. Alguns fabricantes trabalham em SSS, que se apagam automaticamente quando o usuário fica um período muito longo sem autenticar a própria identidade. Outros apostam em sensores ambientais que detectam calor excessivo, movimentos bruscos, tentativas de perfuração ou clonagem, fazendo o hardware reagir como um organismo vivo se defendendo de uma ameaça. Isso cria uma nova camada de proteção que não depende do usuário, mas sim de uma inteligência interna do próprio dispositivo. É como se o SSD tivesse instinto de sobrevivência. Ao mesmo tempo, essa evolução tecnológica abre espaço para debates ainda mais profundos sobre ética, responsabilidade e limites. Porque se um SSD pode se autodestruir sozinho, ao detectar uma tentativa de invasão, ele também pode apagar dados que talvez ainda fossem importantes para o usuário. E se um dispositivo pode ser destruído remotamente por quem o administra, isso significa que o usuário perde controle total. Surge então a questão: quem deve ter o poder final sobre os dados? O dono do equipamento? A empresa que o fabricou? Um sistema automatizado? Em um cenário onde tudo é digital, quem realmente decide o que merece existir ou desaparecer? Essa discussão se torna ainda mais intensa quando pensamos em empresas que lidam com informações sigilosas, registros médicos, arquivos jurídicos, pesquisas científicas e provas digitais. Em todos esses casos, a autodestruição pode ser tanto uma ferramenta de proteção
quanto um risco gigantesco. Imagine um médico perdendo dados essenciais porque o SSD interpretou uma queda acidental, como uma tentativa de invasão. Ou imagine um departamento jurídico perdendo evidências importantes, porque um dispositivo ativou seu mecanismo de defesa sozinho. Perceba como uma tecnologia tão poderosa pode criar novas vulnerabilidades, se não for usada com responsabilidade. E é exatamente por isso que os novos projetos de SAs autodestrutíveis estão focando não apenas em apagar tudo rapidamente, mas em apagar tudo com inteligência, precisão e contexto. As futuras versões desses dispositivos devem aprender a diferenciar situações reais de invasão de situações comuns do dia a dia. Devem analisar padrões, entender comportamentos e interpretar sinais para tomar decisões mais humanas. Estamos entrando em uma era onde a segurança digital começa a depender menos de comandos diretos e mais de sistemas capazes de entender o ambiente e reagir de forma autônoma. E isso nos leva a outro ponto crucial: a confiança. Para que a tecnologia funcione, o usuário precisa confiar que seu dispositivo não se voltará contra ele. Precisa confiar que a autodestruição só será ativada quando realmente necessário. Precisa confiar que o equipamento que guarda os arquivos mais importantes da sua vida não vai cometer um erro fatal. E confiança é algo difícil de construir, especialmente em um mundo onde falhas, vazamentos e riscos existem o tempo inteiro. Mas, por outro lado, essa mesma tecnologia representa um avanço gigantesco contra ataques cibernéticos. Hackers, ladrões, espiões industriais e criminosos digitais sempre buscaram formas de acessar informações valiosas, mas agora se deparam com uma barreira que não pode ser quebrada, copiada ou revertida. Podem até roubar o dispositivo físico, mas o conteúdo, a essência, a informação viva, simplesmente desaparece. E isso muda completamente o jogo. Pela primeira vez em décadas, a vantagem não está do lado de quem tenta invadir, mas do lado de quem se protege. E é justamente isso que faz essa tecnologia ser ao mesmo tempo assustadora e fascinante. No final das contas, estamos diante de uma revolução silenciosa, uma mudança profunda na forma como tratamos nossos próprios dados. E, como toda mudança, ela vem acompanhada de desafios, dúvidas e debates complexos. Mas uma coisa é certa: quanto mais valorizamos nossa privacidade, mais necessária se torna a existência de ferramentas capazes de garantir que nossos segredos fiquem onde devem ficar, menos com a gente. A autodestruição digital é apenas o começo. O futuro da segurança não será sobre proteger dados, será sobre impedir que eles possam ser roubados, copiados ou usados contra você. Será sobre criar dispositivos que não apenas guardam informações, mas que também sabem quando precisam desaparecer. E esse futuro já começou. Imagine que depois de todo o impacto causado pela revelação do SSD autodestrutivo, o mercado global começou a entrar em um frenesi silencioso, quase invisível ao público comum, mas ensurdecedor para quem atua nos bastidores da tecnologia e da segurança digital. Grandes corporações passaram a disputar, em reuniões confidenciais, versões ainda mais avançadas do dispositivo, não apenas porque desejam proteger seus dados, mas porque entenderam algo muito mais profundo: quem controla a tecnologia de destruição de dados, controla também o poder de decidir o que permanece e o que desaparece na história digital do mundo. E, enquanto essa corrida acontecia, surgiu uma versão ainda mais secreta desse SSD, conhecida apenas por um codinome que vazou por acidente em um fórum de especialistas: Projeto Phantom. O Phantom não era apenas um SSD com autodestruição. Ele era capaz de algo ainda mais radical, algo que muitos duvidaram ser possível. Ele podia apagar não apenas o próprio conteúdo, mas também todos os rastros de acesso ligados a ele, como se tivesse reescrito silenciosamente sua existência, para que nem mesmo um perito forense pudesse provar que ele esteve conectado a algum sistema. E esse avanço levantou uma nova onda de debates éticos, muito mais intensa que a anterior, porque agora não estávamos mais falando apenas de proteger dados, mas de reescrever a história digital. Mas por que isso é tão perigoso? Porque em um mundo onde provas digitais são usadas em investigações, auditorias, processos judiciais e decisões financeiras, um dispositivo capaz de apagar até a memória de que existiu cria uma zona cinzenta onde verdade e mentira podem ser manipuladas com precisão cirúrgica. Imagine uma empresa que comete um erro grave e, antes que autoridades cheguem ao local, ela ativa o Phantom, eliminando arquivos, logs, registros e até vestígios físicos de que algo foi acessado. Para o mundo externo, nada teria acontecido. Para a história, nunca teria existido. Agora imagine isso na mão de organizações criminosas, agentes de espionagem ou governos autoritários.
Estamos falando de uma ferramenta capaz de redefinir a noção de prova, responsabilidade e rastreamento. E ao mesmo tempo, forças do bem também veem o FANAM como algo essencial para proteger vidas. Jornalistas em regimes opressores, ativistas perseguidos, cientistas trabalhando com dados sensíveis, ou pessoas que carregam informações que, se caíssem nas mãos erradas, poderiam causar mortes. A tecnologia é como uma lâmina. Pode cortar para salvar, ou pode cortar para destruir. E enquanto todo esse debate acontece algo inesperado, surgem empresas começam a receber ofertas de versões falsificadas do FANAM. Dispositivos que prometem a mesma tecnologia, mas que na verdade são armadilhas, cheios de backdoors prontos para copiar dados, em vez de destruí-los. Ou seja, a autodestruição virou a indústria menos, e onde há indústria, a falsificação, espionagem, sabotagem e manipulação. Algumas dessas unidades falsas, quando ativadas, não apagam dados. Enviam tudo para servidores desconhecidos, transformando o que era segurança em risco total. Isso força especialistas a criarem métodos de autenticação de hardware, novos padrões de criptografia e até sistemas de verificação física a laser, para garantir que um dispositivo seja realmente confiável. Enquanto isso, uma nova tendência aparece. ISs capazes de se autodestruir somente se detectarem que o usuário foi forçado a ativar ou desbloquear o dispositivo. Sensores biométricos passam a ler microvariações de estresse corporal, batimentos cardíacos, tensão emocional, tudo para garantir que a ativação é voluntária. E isso leva a outra questão ainda mais complexa. Até que ponto estamos dispostos a permitir que máquinas monitorem nosso estado emocional para decidir se devem ou não apagar dados? O FANAM e seus concorrentes começam a mostrar que a tecnologia da autodestruição não é mais apenas sobre apagar informações, mas sobre interpretar o contexto, ler comportamentos e agir sozinha. O futuro da proteção de dados deixa de ser acionado por botões e passa a ser acionado por inteligência artificial integrada ao hardware. Uma IA imposto automóvel que decide, em frações de segundo, se a situação ao redor representa ou não risco. Uma IA automóvel que interpreta padrões, compara comportamentos e age sem pedir permissão. E esse é o ponto em que muitos especialistas começam a se perguntar: estamos criando dispositivos para proteger dados, ou entidades autônomas, capazes de agir por conta própria? O poder de destruir dados pode se transformar no poder de decidir o que deve sobreviver. E enquanto essas discussões ganham força, o FANAM 2, ainda mais avançado, começa a surgir nas sombras. E aí a história realmente muda. À medida que avançamos para um cenário cada vez mais dominado por ameaças digitais, a ideia de um SSD capaz de se autodestruir com um simples toque deixa de ser apenas uma curiosidade tecnológica e passa a ocupar um espaço real no imaginário de quem entende o valor e o risco de armazenar informações sensíveis. Mas o que pouca gente percebe é que a verdadeira revolução por trás dessa tecnologia não está apenas na destruição em si, mas na transformação completa da relação entre o usuário e seus próprios dados. Imagine um futuro onde cada arquivo que você cria já nasce com uma espécie de vida útil controlada pelo próprio usuário. Um prazo de existência digital que pode ser encerrado instantaneamente, sempre que um risco surgir. Em vez de depender de antivírus, firewalls ou senhas gigantescas, o próprio hardware se torna o guardião final do conteúdo, reagindo de forma instantânea e definitiva a qualquer ameaça. E isso levanta uma questão interessante. Será que as pessoas estão preparadas para ter esse poder nas mãos? A conveniência sempre foi um fator dominante na tecnologia, e muitos usuários comuns relutam até mesmo em fazer backups. Quanto mais lidar com sistemas de segurança avançada, mas conforme o mundo digital se torna mais perigoso, a necessidade fala mais alto. A tecnologia de autodestruição também abre porta para uma discussão sobre privacidade real, aquela que vai além de aplicativos pedindo permissão e termos de uso intermináveis. Estamos falando de controle absoluto. Você decide quando seus dados existem e quando eles deixam de existir, sem depender de terceiros, sem confiar em empresas, sem torcer para que servidores remotos façam o que prometem. Em um mundo onde grandes plataformas coletam tudo o que fazemos, esse tipo de dispositivo devolve ao usuário uma sensação rara de soberania digital, quase esquecida. Ao mesmo tempo, existe o risco psicológico. Saber que tudo pode desaparecer em um instante pode gerar paranoia, receio de apertar o botão errado ou de ativar o mecanismo por engano. Essa responsabilidade traz consigo uma carga emocional e logística que nem todos estão prontos para assumir. No entanto,
Para empresas, jornalistas, pesquisadores e pessoas que vivem rodeadas de informações críticas, o benefício supera qualquer desconforto inicial. E à medida que a tecnologia evolui, é provável que esses sistemas se tornem mais intuitivos, mais seguros contra ativações acidentais e mais integrados ao cotidiano. É possível imaginar um laptop que detecta quando está sendo roubado, identifica movimentos bruscos, reconhece tentativas de violação física e ativa o processo de destruição sem intervenção humana, operando como um instinto de autopreservação do próprio dispositivo. Também é possível imaginar ISZZ capazes de se regenerar parcialmente após a autodestruição, preservando o hardware, mas eliminando apenas a criptografia, como uma espécie de renascimento do armazenamento. E por mais distante que isso pareça, a verdade é que todas essas ideias já estão sendo prototipadas, estudadas ou testadas em laboratório. No fim das contas, a parte mais fascinante dessa tecnologia não é o botão de autodestruição, mas aquilo que ele representa: um novo nível de controle sobre nossos dados, um limite máximo de segurança que finalmente faz o usuário sentir que tem o último recurso, a última palavra, o último ato de proteção. Em um mundo onde tudo pode ser hackeado, copiado, vigiado ou roubado, possuir um mecanismo capaz de apagar tudo instantaneamente é quase como ter um superpoder digital. Enquanto essa tecnologia evolui, cresce também a percepção de que o futuro da segurança não será apenas proteger dados, mas garantir que eles possam desaparecer quando necessário, escapando de qualquer ameaça. Talvez essa seja a verdadeira liberdade digital: o direito de existir e o direito de deixar de existir, no instante exato em que você decidir. E conforme a tecnologia avança em uma velocidade que nenhuma previsão realmente consegue acompanhar, a discussão sobre segurança digital deixa de ser apenas um detalhe técnico e passa a fazer parte do nosso dia a dia, quase como uma extensão natural da nossa vida moderna. E é nesse momento que começamos a perceber que o verdadeiro perigo não está apenas nos hackers ou nos criminosos que tentam invadir sistemas, mas sim na enorme quantidade de dados que cada um de nós carrega, movimenta, transfere e esquece, espalhados em dispositivos que muitas vezes nem lembramos que ainda existem, como aquele notebook antigo jogado no fundo de um armário, ou aquele celular quebrado que nunca apagamos completamente. E é justamente nesse cenário caótico, cheio de riscos invisíveis, que o conceito de um SSD com autodestruição instantânea começa a fazer ainda mais sentido. Não como um luxo de agentes secretos ou empresas milionárias, mas como uma ferramenta real para qualquer pessoa que entenda que privacidade não é mais uma opção, mas uma necessidade absoluta, porque quando falamos de vazamento de dados, não estamos falando apenas de números, arquivos e códigos, estamos falando de pessoas, de memórias, de histórias, de reputações inteiras que podem ser destruídas em segundos. E por isso a ideia de ter um dispositivo capaz de se apagar sozinho quando detecta perigo começa a parecer menos exagero e mais bom senso. Só que junto com essa evolução tecnológica, nasce também um novo dilema, uma nova fronteira ética. Se hoje podemos destruir dados instantaneamente, amanhã poderemos destruir identidades, apagar rastros, sumir com informações que talvez fossem importantes para a sociedade, para investigações, para a história. E aqui que a coisa fica realmente séria, porque toda inovação poderosa traz consigo a sombra do uso irresponsável. E o SSD autodestrutivo não é diferente. Ele é uma espada de dois gumes, capaz de proteger, mas também de esconder, capaz de salvar, mas também de apagar, o que talvez não devesse ser apagado. Isso nos força a refletir sobre qual é o limite entre segurança pessoal e responsabilidade coletiva, entre privacidade e transparência, entre proteção e abuso. Mas enquanto esse debate continua, enquanto especialistas discutem, governos tentam regular e empresas tentam evoluir suas soluções, a tecnologia não espera, ela segue em frente. E versões mais avançadas desses dispositivos já surgem como protótipos, com sensores biométricos tão sensíveis que podem detectar estresse no usuário, com sistemas que leem padrões de comportamento para prever risco antes mesmo de ele acontecer, e até com modos completamente invisíveis, onde o SSD funciona normalmente para o usuário, mas cria múltiplas camadas de segurança que entram em ação apenas quando uma ameaça real aparece, tudo de forma silenciosa e automática. E à medida que essas inovações se tornam mais acessíveis, é inevitável que chegue o dia em que qualquer pessoa vai poder comprar um computador com um sistema completo de autodestruição embutido, tão simples quanto clicar em um botão. E quando esse dia chegar, talvez finalmente entendamos que o futuro da segurança digital não está apenas em proteger dados, mas em dar ao usuário o poder final sobre eles,
O poder de decidir não apenas quem pode ver, mas também quando nada mais deve ser visto, e essa talvez seja a maior virada de todas, a ideia de que em um mundo completamente digital, controlar a própria informação se torna o último ato de liberdade real. À medida que avançamos para esse ponto da história da tecnologia, fica cada vez mais claro que a batalha pela proteção dos dados não é mais um detalhe técnico, mas um elemento central da vida moderna. E o SSD que se autodestrói com um toque se transforma quase em um símbolo dessa nova era. Um objeto que representa tanto o medo quanto o poder, tanto a vulnerabilidade quanto a defesa máxima. E quando olhamos ao redor, percebemos que a quantidade de informações que geramos cresce de forma tão absurda que já não conseguimos mais acompanhar. Produzimos arquivos enquanto dormimos, geramos rastros enquanto caminhamos, deixamos pegadas digitais enquanto compramos, conversamos e até quando pensamos em algo, e o algoritmo adivinha. E nesse excesso de exposição, o risco se torna inevitável. Nossos dados estão sempre navegando por redes, servidores, dispositivos, e qualquer falha, qualquer descuido, qualquer pessoa mal intencionada pode transformar um simples arquivo esquecido em um desastre real. E é por isso que a pressão pela segurança digital cresceu tanto. Porque estamos vivendo o auge da hiperconexão sem jamais termos aprendido, de fato, a proteger aquilo que mais importa. E enquanto empresas gigantes gastam fortunas tentando blindar suas estruturas, usuários comuns continuam vulneráveis, improvisando soluções, confiando em senhas fracas, acreditando que isso nunca vai acontecer comigo. Mas o problema é que acontece, e acontece cada vez mais. E nesse ponto, entra um dilema fascinante. Até que ponto a autodestruição digital se tornará uma ferramenta comum, algo tão habitual quanto colocar uma senha no celular, porque se hoje ela parece um recurso exagerado, amanhã pode ser exatamente o que diferencia alguém que controla a própria informação de alguém que perdeu tudo. E imaginar esse futuro abre uma série de possibilidades, como dispositivos que se autodestruem quando detectam que estão sendo usados por alguém emocionalmente alterado, sensores capazes de medir batimentos cardíacos para confirmar identidade, há esses SS que só funcionam dentro de um raio específico autorizado, e até sistemas que analisam comportamento e apagam tudo se perceberem que o padrão de uso mudou drasticamente, como uma inteligência artificial silenciosa agindo nos bastidores para impedir que mãos erradas toquem naquilo que deve permanecer privado. E tudo isso parece exagero agora, mas lembre-se de que smartphones com reconhecimento facial também pareciam ficção científica. Carros autônomos eram impossíveis. Ao conversando naturalmente era algo de filme. Porém aqui estamos, vivendo uma realidade que há poucos anos seria considerada impossível. E nesse ciclo acelerado, a segurança extrema deixa de ser paranoia e se transforma em necessidade. E a necessidade vira tendência, e a tendência vira padrão. Então quando pensamos no SSD que se autodestrói, percebemos que ele talvez seja apenas o primeiro passo de uma longa evolução de dispositivos pensados não para durar, mas para desaparecer, para se sacrificar, para garantir que a informação sobreviva não existindo mais. E esse conceito é tão contraintuitivo quanto fascinante, porque pela primeira vez protegemos algo destruindo, preservamos apagando, garantimos segurança eliminando completamente aquilo que queremos proteger. E essa contradição define o momento em que vivemos. Um mundo onde a existência dos dados é tão perigosa quanto sua perda. Um mundo onde o segredo vale mais que a própria informação, onde a privacidade volta a ser um luxo, mas também uma escolha. E a pergunta que fica é: estamos preparados para um futuro em que seu próprio dispositivo pode decidir sacrificar a si mesmo para proteger você? Porque essa é a próxima etapa dessa história. E na parte 8 vamos explorar até onde essa tecnologia pode ir, e quais limites ela poderá ultrapassar, caso nada seja regulado a tempo. À medida que entramos na parte final dessa jornada sobre a evolução dos dispositivos que protegem nossos dados de forma extrema, precisamos entender que estamos diante de um momento decisivo na história da segurança digital. Um ponto onde tecnologia, privacidade, ética e responsabilidade se cruzam e criam um cenário completamente novo. E o mais impressionante é perceber que tudo aquilo que antes parecia ficção científica, menos como discos que se apagam sozinhos, chips que se desintegram ao menor sinal de intrusão, ou sistemas que anulam sua própria existência digital, agora se torna não apenas possível, mas acessível, pragmático e cada vez mais presente no cotidiano de quem lida com informações sensíveis. Isso nos leva a questionar até onde iremos com essa busca incessante pela proteção absoluta. Porque quando falamos de SSIs que se autodestroem com um toque, não estamos falando apenas de apagar arquivos, estamos falando de apagar rastros, apagar histórias,
Apagar possibilidades, como se tivéssemos um mecanismo definitivo capaz de encerrar uma narrativa inteira em frações de segundo, e ao mesmo tempo em que essa tecnologia traz liberdade e segurança para quem precisa preservar dados que jamais poderiam cair em mãos erradas. Ela também carrega um peso gigantesco, porque coloca nas mãos de qualquer pessoa um poder que antes era exclusivo de agências de inteligência e forças militares. E é justamente esse poder, essa capacidade de eliminar completamente uma informação, que transforma a autodestruição digital em um tema tão fascinante quanto perigoso. Porque ao mesmo tempo em que pode salvar vidas, proteger impresses, impedir vazamentos e garantir privacidade, também pode ser usada para eliminar provas, apagar evidências e reescrever a própria realidade sob a ótica de quem controla o botão final. E é por isso que entender essa tecnologia vai além da curiosidade técnico-científica. Trata-se de compreender o impacto social, psicológico e moral de um dispositivo capaz de desaparecer com sua própria história digital, como se fosse um último suspiro eletrônico. E enquanto avançamos em direção a um mundo cada vez mais conectado, onde cada foto, cada documento e cada conversa ficam registradas para sempre, ter a opção de apagar tudo de forma definitiva se torna ao mesmo tempo reconfortante e inquietante, pois nos lembra de que o preço da proteção total pode ser a responsabilidade total, e que essa linha tênue entre segurança e destruição continuará sendo debatida por muito tempo, principalmente quando percebermos que talvez um dia, não apenas mas todos os nossos dispositivos, redes e até plataformas inteiras poderão contar com sistemas semelhantes, capazes de autodestruir dados de maneira instantânea, deixando para trás apenas o silêncio absoluto da informação que escolheu nunca mais existir. E assim chegamos ao momento em que precisamos olhar para tudo o que discutimos até aqui e encarar uma verdade que talvez seja desconfortável, mas que não pode mais ser ignorada. A nossa vida inteira está conectada a dispositivos que carregamos no bolso, deixamos em nossa mesa e usamos quase sem pensar. Vivemos rodeados por máquinas que registram, guardam e interpretam cada detalhe do que fazemos, seja voluntária ou involuntariamente. E a cada dia que passa, essa dependência cresce em velocidade maior do que conseguimos acompanhar. Quando falamos sobre SSI que se autodestroem com um toque, não estamos só falando de tecnologia avançada, de inovações curiosas ou de recursos impressionantes. Estamos falando sobre a forma como decidimos proteger aquilo que nos define, aquilo que nos expõe e aquilo que, se cair em mãos erradas, pode mudar completamente quem somos e como somos vistos. E por mais que pareça exagero, a verdade é que vivemos em uma era em que qualquer informação, por menor que seja, pode ser distorcida, manipulada ou usada contra nós. O simples ato de perder um celular ou notebook já não representa apenas a dor do objeto perdido, mas o pânico do conteúdo que estava dentro dele. E é por isso que essa conversa é tão importante, porque agora somos nós que precisamos decidir até onde estamos dispostos a ir para garantir que nossas informações continuem nossas. A tecnologia de autodestruição digital não é um capricho, não é um gadget futurista criado para impressionar, e muito menos é algo distante da nossa realidade. Ela é uma resposta direta a um problema que cresce todos os dias: o medo de sermos expostos, hackeados, espionados, copiados, analisados ou vigiados. E quando pensamos nisso, percebemos que a pergunta mais importante não é por que alguém teria um SSD que se autodestrói, mas sim por que alguém não teria. Afinal, em um mundo onde cada senha pode ser quebrada, cada sistema pode ser invadido, e cada peça de hardware pode ser clonada, ter o poder de apagar tudo em um instante pode ser a única forma real de liberdade digital. A parte final dessa jornada nos leva justamente a essa reflexão. A verdadeira segurança não está apenas em criptografia, senhas fortes ou firewalls. A verdadeira segurança está em ter o controle absoluto sobre o destino dos seus próprios dados, inclusive o poder de destruí-los, antes que alguém os use contra você. E à medida que olhamos para o futuro, fica claro que esse tipo de tecnologia não será exceção, mas tendência. Teremos dispositivos que se protegem sozinhos, que detectam perigo antes de nós, que os apagam, se fecham, se dissolvem, desaparecem e renascem de maneira completamente nova. Menos tudo isso, porque a informação não é apenas parte da nossa vida, ela é a nossa vida. E talvez, apenas talvez, a capacidade de destruir aquilo que somos digitalmente seja tão importante quanto a capacidade de armazenar, proteger e criar.
No fim, o que realmente importa é entender que o mundo digital não é separado do mundo real. Ele é uma extensão do nosso corpo, da nossa mente e da nossa identidade. Proteger nossos dados é proteger nós mesmos. E se existe um botão, um toque, um comando, um método, qualquer que seja menos capaz de garantir que aquilo que é seu, permaneça seu para sempre. Então esse botão não é apenas útil, ele é essencial. Então, quando alguém perguntar por que você está tão preocupado com segurança, por que pensa tanto em vazamentos, ou por que considera usar dispositivos extremos como um SSD que se autodestrói, você já tem a resposta. Porque na era digital, quem controla os dados, controla a história. E se existe algo que jamais deve estar fora do seu controle, é a sua própria história. Obrigado por acompanhar esta série até o fim. Isso não é apenas tecnologia, menos é sobrevivência digital. E o futuro? Bem, o futuro já começou.